Pregadores e líderes do pastor Gesiel Gomes, a Bíblia cheia de esboços maravilhosas para pregadores. Eu me inspiro nessa Bíblia. Obrigado pela sua inspiração. Conheço o pastor Gesiel desde os meus 18 anos, já são 42 anos, e é uma bênção. E ele é considerado o príncipe dos pregadores. Então, vamos ouvi-lo sem mais demora e vamos recebê-lo com um bem-vindo nessa noite e uma salva de palmas. Amém? Deus seja louvado para sempre. Amém. E eternamente. Glória a Deus. Apesar destes anos de ministério, eu queria dizer, por primeiro, que eu acabo de aprender algumas coisas. E uma das experiências e das práticas mais deliciosas de minha vida é exatamente isto: aprender. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. É um privilégio, realmente. Eu medito e simplesmente chego a essa conclusão: não havia necessidade nenhuma de eu estar ali na frente, porque eu queria estar aqui. De maneira que, em estando, tenho muito que agradecer a Deus. Eu fui profundamente abençoado com o que já aconteceu nesta noite. Aleluia. Creio que todos fomos. Amém. Eu graças a Deus pela vida do pastor César. Não é à toa que alguém se chama César. Glória a Deus. Algumas pessoas se perguntam, nós nos perguntamos muitas vezes, por que em Mateus 4:23 e mais dois outros textos paralelos está literalmente escrito que Jesus ia por todas as províncias, por todas as cidades, por todas as regiões, ensinando, pregando e curando. Há pessoas que questionam isso. Não é questionar no sentido de supor que alguma coisa não está bem na Bíblia. É questionar no sentido de dizer, eu não entendo por quê. Não nos parece, às vezes, mais lógico que deveria estar escrito: Jesus pregava, ensinava e curava? Às vezes parece. Só que o que está escrito é: ele primeiro ensinava, depois ele pregava e depois ele curava. Aleluia. Deve haver várias razões por que está assim. Mas uma delas, e eu sempre dou valor a isto, particularmente em uma escola bíblica, quando nós pregamos, nós não fornecemos muito material para ensino. Mas quando nós ensinamos, nós fornecemos todo o material para pregar. Então, primeiro, se ensina. As pessoas ouvem, recebem, acumulam material. Com o que aprenderam, vão então pregar. Quantos podem dizer amém? Amém. Por isso, escolas bíblicas não fazem bem simplesmente, são absolutamente indispensáveis. Já faz alguns anos que eu participo de escolas bíblicas. Literalmente falando, a primeira da qual participei, se bem me lembro, e acho que me lembro muito bem, sim, foi no mês de maio do ano de 1960, no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Desde então tenho literalmente participado de centenas. Poucas coisas na história da igreja centenária no Brasil, poucas coisas têm sido tão úteis, tão efetivas, tão exuberantes quanto uma escola bíblica. De maneira que eu louvo muito a Deus por todas as que acontecem aqui, ali e além, e esta deveria ser a regra, mas às vezes não é. Esta está realmente agora já inscrita no rol das escolas que começaram em alto nível. Não é verdade? Alto nível. Capacidade de argumentação, de exposição, por causa da capacidade de apreensão, deixa os ouvintes, o que foi que ele disse mesmo?
E eu quero dar graças a Deus pelo que nós já ouvimos nesta noite. Glória a Deus. Na verdade, eu vou falar, não há nenhuma necessidade para falar mais. E, sobretudo, muito mais. Uma das razões porque eu vou falar é porque está no programa. A outra é por gentileza aqui do pastor Eugênio. Porque, na verdade, sairíamos bem satisfeitos aqui, desta noite, com o que já ouvimos. E, por cumprimento de programa, vamos pensar na graça. Já pensamos nela. Porque a mensagem já trazida para nós, ela não existiria se não fosse a graça. Agora, especificamente, eu quero falar sobre, não sei em que página está, eu achei o manual realmente riquíssimo, está um verdadeiro livro, uma coisa exuberante, fabulosa. E se este meu aparelho funcionar, vai funcionar. Muito bem. Eu uso por questão, por necessidade. Graças a Deus, porque existe isso. Se uma palavra que aparece no texto bíblico uma vez, apenas uma, é importante. Tão importante que ouve bem a Deus inseri-la no contexto bíblico. Se uma palavra que aparece somente uma vez na Bíblia é importante, que dizer de uma palavra que aparece mais de 200 vezes? Será que não havia um propósito subjacente no Espírito Santo ao orientar os escritores da Bíblia para que pusessem no texto? Fala sobre graça, fala sobre graça, escreve sobre graça, 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 graça e graça. E se alguma pessoa tem fastídio da graça, não adianta mais ler a Bíblia. Agora, se alguma pessoa tem fome da graça, é só ler a Bíblia. Porque, na verdade, ela se torna para nós um manancial que nunca cessa. Nós somos, na verdade, fortalecidos pela graça. Por que salvos pela graça? Nós temos sido edificados pela graça, já que estamos crescendo na graça. E eu perguntaria hoje, e é uma pergunta naturalmente extremamente singela. É somente para provocar a reação do nosso pensamento. Seria do Novo Testamento sem a graça. Se nós tirássemos do Novo, eu estou falando mais especificamente do Novo por uma razão que daqui a pouquinho vou deixar bem claro. Se nós conseguíssemos extrair do Novo Testamento a palavra graça, a ideia da graça, a teologia da graça, a mensagem da graça, os eflúvios da graça, as benesses da graça, o Cristo da graça, a graça de Cristo, se pudéssemos extrair do Novo Testamento a graça, nem seria testamento e muito menos novo. Ele já não existiria. Porque o Novo Testamento existe exatamente por causa da graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Coube-me, nesta escola bíblica, neste tempo, falar sobre a graça nos evangelhos. Ou seja, eu tenho o direito, não estou dizendo que me roubaram o direito, não, eu tenho o direito de citar aqui qualquer versículo de qualquer parte da Bíblia, mas eu mesmo me deixei conduzir por este pensamento. Eu só ponho hoje versículos dos evangelhos somente para concordar com a liderança dessa escola de que a graça de Deus ela está presente nos evangelhos de uma maneira exuberante. Dá para dar glória a Deus pela mensagem da graça? E na simplicidade que me acompanha por todos estes anos, ao ministrar a palavra de Deus, eu quero deixar-lhes alguns pensamentos, garantindo-lhes que nenhum é novo. Agora, todos são verdadeiros. Aí me alegra. Não vou trazer nenhuma novidade. Em compensação, vou repetir verdades que eu tenho pregado por toda a minha vida e que ainda significam os pilares da nossa fé cristã. Glória a Deus. Os fundamentos da nossa maturidade espiritual
e os esteios do nosso próprio ministério, particularmente o ministério do ensino. Os senhores podem perceber aí pelo manual, eu não preciso lê-lo aqui, eu, na verdade, vou usar pouco tempo, eu estou consciente aqui de a que hora estamos, mas vamos ver o tópico primeiro. De que maneira eu poderia apresentar-lhes hoje a graça de Deus nos evangelhos? Quando eu falo de Deus, estou falando do Deus Trino. Aleluia. De que maneira podemos apresentar? Então, a ideia, a inspiração que veio ao meu coração foi esta. Primeiro, vamos mencionar que os evangelhos, eles apresentam a graça revelada. Eu pediria, por gentileza, para efeito de participação, que todos pudessem juntos falar. A graça revelada. A graça revelada. Irmãos, a falta que faria em cada um de nós, e a falta que faria no próprio escopo da Bíblia Sagrada, se não houvesse a ideia de revelação, a palavra revelação, a doutrina da revelação, a experiência da revelação, nós, na verdade, seríamos impedidos de compreender todos os mistérios de Deus. Depois do pecado, a mente do homem tornou-se realmente, espiritualmente inativa, pelo menos no lado positivo. E se não houvesse da parte de Deus sido aberto um canal de revelação, nós estaríamos todos mergulhados no mar da ignorância. O que impediu que nós continuássemos ignorantes é uma palavra chamada revelação. E cada vez que nós encontramos o mistério da Bíblia, ele às vezes nos intriga, alguns até nos atormentam, outros nos inquietam, a maioria nos entristece, e as coisas só mudam quando o milagre da revelação acontece. Eu me atreveria a dizer que em alguns sentidos, algumas vezes, a revelação de Deus acontece a nós como verdadeiro milagre. Revelação. Algo que está absolutamente oculto e que Deus decide tornar claro. Eu vou trazer 2 versículos que nos ajudam a entender a revelação da graça. João 1,14, não vou sair dos evangelhos. João 1,14, e por ser dos evangelhos, parece-nos ainda muito mais conhecidos do que os de Abacuque e, quem sabe, Sofonias. Vamos lá. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como do Filho urgente do Pai, cheio de graça e de verdade. Quase não dá para acreditar que isto foi escrito pelo pescador chamado João. Quase não dá. Quase não dá para acreditar que isto foi escrito por aquele homem que foi reconhecido no princípio da igreja como do partido dos indultos, do PI, do partido dos não inteligentes, não conhecedores, jamais sábios, etc. Mas como é que Deus é tão gracioso? Que estratégia usou o Espírito Santo para enxertar na mente daquele pescador chamado João uma ideia tão brilhante quanto esta? E, na verdade, é uma revelação, mas até como revelação, ela soa como mistério. Porque, na verdade, às vezes, as revelações de Deus são também um mistério. E há um exemplo clássico disto. O livro chamado na Bíblia de Revelação não passa de mistérios. Imagina se não fosse revelação, se o nome do livro fosse mistério. Se o nome do Apocalipse fosse mistério, nunca haveria revelação. Mas como é revelação, a gente diz, tá bom, é um mistério. Olhe para o versículo. E o verbo se fez carne. O Espírito Santo pôs na mente de João uma ideia fabulosa, extraordinária. A sua mão direita pode estar livre agora para trabalhar um pouquinho? Pode, por favor. Uma coisa que é linda no Evangelho de João
é que ele trabalha com ele trabalha com as verdades de Deus em duas dimensões. Ao contrário de Mateus, ao contrário de Marcos, ao contrário de Lucas, João não. João tem duas dimensões. É por isso que todos nós sabemos. Mateus é o leão. Marcos é o boi. Lucas é o homem. Agora João é a águia. Então já começa por cima. No princípio... Ok, então no princípio. Mas a verdade é que João traz para nós a revelação da graça a partir de um princípio. Nós não poderemos entender a graça se a nossa pesquisa começar embaixo. Nós nunca poderemos entender a graça se a nossa procura partir aqui do chão. Não. Nós nunca entenderemos o que significa graça se começarmos pelos bons dicionários, pelas excelentes enciclopédias. Nós nunca entenderemos com precisão o que é graça se nós não olharmos para cima e não tivermos uma visão do eterno, e não tivermos uma visão do infinito, e não tivermos uma visão do glorioso, porque a graça começa com glória, a graça começa com a eternidade, a graça começa com o infinito. Então, para entender sobre a graça, não vamos começar aqui de baixo. E como o Espírito Santo é absolutamente perfeito, ele já direcionou isto e fez com que o primeiro texto que nós tivéssemos para exame nesta escola bíblica fosse precisamente Gênesis 1:1. Dá para aplaudir o Senhor por isso? Obrigado, Raul. Então eu pedi que a mão fosse usada. Agora, muito obrigado. Como é que nós vamos entender a graça? Você tem certeza que melhorou, não é? Ok, eu também vou fazer de conta. Ok, o verbo. A mão pode trabalhar? Pode. O verbo. Agora, ainda com a mão em cima. Onde está o verbo? Em cima. Onde mora o verbo? Em cima. Com quem está o verbo? Em cima. Com quem está em cima. Muito bem. Agora, nós queremos entender a graça. Primeiramente, quem quiser encontrar o verbo, quem quiser encontrar a graça, localize o verbo. Quem quiser descobrir a graça, localize o verbo, porque é o verbo que vai trazer a revelação. Agora, o verbo, e vamos então trabalhar com a nossa mão. Vamos orar vagarosamente. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. Nós vamos entender a graça aqui embaixo, porque a graça não se manifestou lá em cima. Para que graça lá em cima? Para que Deus usar de graça com Gabriel, com Miguel? Para que graça para os querubins? Para quê? Não, a graça é lá de cima para os que estão embaixo. Assim como as orações são aqui de baixo para quem está lá em cima. O verbo se fez carne. Agora, se o verbo é uma coisa passageira e tem as nuances de um cometa, então esse verbo vai disparar rapidamente como um tiro de canhão e essa graça que ele produz não vai ser aproveitada. Não é assim. Olha o que diz a Bíblia. E o verbo se fez carne e... Eu vou pedir que a palavra seja repetida. Habitou. Mais uma vez. Habitou. Ou, segundo alguns comentaristas gostam muito de pedir que seja levado em consideração, e tabernáculo. A graça veio de cima, onde tudo é ouro. Veio de cima, onde tudo é glória. Veio de cima, onde tudo é esplendor. Veio de cima, onde tudo é perfeito. Veio de cima, onde tudo é pecável, e fez um acampamento onde tudo é miséria, onde tudo é maldade, onde tudo é doença, onde tudo é dor. Isto é a graça. Uma coisa muito fácil é morar na cidade mais pobre do estado mais pobre do Brasil, e não vamos discutir qual seja, porque vários serão os candidatos. Muito bem.
Uma coisa é morar numa cidade muito pobre, de um estado muito pobre, e vir passar aqui para ser um habitante de Orlando. Isso é uma coisa. Agora é outra coisa deixar uma excelente cidade aqui neste país e ir para a cidade mais pobre, a cidade menos. Ok, foi esta troca. A graça só faz trocas que aparentemente nos parecem trocas de prejuízo. A graça é Jesus trocar o céu Aleluia. pela terra. A graça é Jesus trocar a adoração dos anjos que recebia lá em cima pelo escárnio dos homens que receberia aqui embaixo. Aleluia. Temos que valorizar a graça. Aleluia. Glória a Deus. A graça é Jesus está lá em cima, coroado de glória e de honra, para vir aqui embaixo ser coroado de espinhos. E é sabido de todos que espinho é uma das expressões mais fortes na Bíblia como símbolo do pecado. E Jesus ser o coroado de espinho era exatamente o significado de ele ser literalmente coroado pelos efeitos do pecado, porque o jardim que Deus entregou para Adão e Eva era um jardim sem espinhos. Mas quando surgiu o pecado, a Bíblia diz que o Senhor falou: espinhos e cardos te produzirá. Deus não criou espinhos. Os espinhos foram produzidos e são subproduto do pecado. E só a graça. Por isso que Jesus, ao aceitar a coroa de espinhos e caminhar com ela em direção ao Calvário, ele está resgatando a nossa vida por inteiro, de tal maneira que futuramente, no milênio, quando ele estiver aqui na terra, ele vai fazer um grande milagre, uma grande operação. Em vez do espinheiro, haverá a murta. E muita gente sabe o que é murta. Uma frutinha até muito boa, mas não se vende aqui. Muito bem. O que quer dizer isto? Que a troca da graça é por um tempo. É até o tempo em que ela se transforme em glória. Eu vou repetir. A graça permanecerá até o tempo em que ela se transforme, se converta, ela se apresente como glória. Está aqui neste versículo. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, na verdade, eu estou me dando conta que eu só precisava deste versículo. Eu estou entendendo, eu estou olhando para ele aqui, pastor César, e achando, por que eu vou a outros versículos? Mas é que a proposta não é a graça de Deus em João 14, é a graça de Deus nos evangelhos. Muito bem, então vamos à vigília. Agora, João está explicando o propósito do seu evangelho. Mateus, Marcos e Lucas estavam comprometidos com a história da encarnação. Vou pedir que falem após mim, por favor. Mateus, Marcos e Lucas estavam comprometidos com a história da encarnação. Por isso, Mateus começa falando sobre genealogias e ele desce aos detalhes da gravidez de Maria. Marcos está começando falando sobre o batismo de Jesus. E Lucas começa dando antecedentes do primo de Jesus. Encarnação. Agora, João não. João não está vindo aqui para falar sobre a encarnação de Jesus. Ele está vindo falar sobre a divindade. Agora, nós não podemos dispensar os três que falam da encarnação. Não podemos dispensar aquele que fala da glória da divindade. Por quê? Porque a glória da divindade que existe no céu vai se transformar em graça da encarnação que se manifesta aqui na terra. Por isso, nós, pregadores do Evangelho, devemos pregar não somente sobre o Cristo encarnado, não somente sobre a pessoa humana de Jesus, mas sem esquecer de estar sempre dosando as nossas mensagens com a divindade de Cristo.
não falemos tanto sobre o Cristo homem, que apaguemos a imagem de Deus. Mas não falemos tanto sobre a sua divindade, que façamos o povo esquecer-se da encarnação. Porque aqui diz assim, o Verbo se fez carne. Carne não tem glória. Porque a Bíblia diz que a glória da carne é como a flor da erva. O Verbo se fez carne, mas nós vimos a sua glória. Jesus apresenta-nos esta coisa única em toda a história da humanidade. Jesus veio em carne, a única carne com glória. Amém. Nós podemos aplaudi-lo mais uma vez por isso. A única carne com glória, somente ele. Agora, a glória dessa carne era produto da graça. Este versículo, eu estou me apaixonando por ele, pastor César. Sabe, mas que coisa. Eu continuarei em casa, a minha escola bíblica. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, repito, a revelação da graça ela é dada através do processo de encarnação. Cristo no céu e Cristo na terra. Mas ela é dada também através da glória. Agora é interessante o que nós temos que ver em João 1:17, diz assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Estou seguindo este método e quero continuar com ele. Qual método? De tomar as palavras aqui da Bíblia e apresentá-las como joias preciosas que verdadeiramente são e fazermos estar focados nelas. Eu estou observando que nos últimos 10 anos, pelo menos 10, pastor Sérgio, está havendo uma mudança muito bonita, muito saudável na homilética dos nossos pregadores pentecostais aqui e lá e cá. Eu estou observando que ultimamente está havendo uma guinada dos pregadores para um foco maior do texto da Bíblia. Houve um tempo na história da igreja, da nossa igreja, em que havia muitos sermões baseados em ideias, muitos sermões fundamentados em títulos, muitos sermões fundamentados em certas descrições. Agora, eu estou notando que a palavra está sendo trazida com mais precisão. E se há alguma coisa que vai transformar o mundo, não são os nossos pensamentos e nem a nossa engenhosidade hermenêutica ou hermenéutica. O que vai transformar o mundo é a palavra, o poder da palavra, a graça da palavra, a glória da palavra, a autoridade da palavra, a exuberância da palavra, a beleza da palavra, a pureza da palavra, a santidade da palavra, o caráter da palavra, a eternidade da palavra nunca chegará ao fim, exatamente por ser eternidade. E aqui diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora eu quero pedir-lhes que, já vou me preparar para concluir, mas eu vou pedir que a mão seja outra vez posta em ação. Se lembram? Como foi que falamos? Graça. Alô? Vamos, pode falar. O Verbo se fez carne. Onde está o Verbo? Mas como carne ele está onde? Embaixo. Como carne ele não está lá em cima. E como verbo ele não quer aparecer aqui embaixo. Ok. Então há necessidade de um verbo. Agora verbo com V minúsculo. Há necessidade de um verbo que nos ajude a entender o processo da encarnação. E olha que coisa bonita que eu acabei de ler em João 17. A graça, repitam. A graça. E a verdade. E a verdade. Agora, olha a beleza. Eu quero pedir aos irmãos desta escola bíblica que continuem apaixonados pela palavra. Nós nos apaixonamos por esse raciocínio que foi trazido hoje. Foi realmente apaixonante. E a sabedoria com que o pastor se ouve hoje para falar primeiramente no número 2, não podia ser de outra maneira. Se ele começa pelo número 1, não teria a beleza que houve. É coisa de mestre. Ok, vamos lá. Mas olha o verbo com V minúsculo. A graça e a verdade vieram. Eu vou pedir que os irmãos repitam essa palavra. Vieram. Vieram. Outra vez. Vieram. Vamos valorizar o texto.
o que está escrito. Outra vez. Vieram. Mais uma vez. Vieram. As únicas pessoas que acompanharam esta situação foram os anjos, teria sido. A graça e a verdade vieram de cima, vieram do céu, vieram da glória. Mas eu tenho uma pergunta, e eu vou deixar para os irmãos, não há necessidade de discutirmos sua resposta. Onde estava o Filho de Deus? Não estou nem pondo o nome humano dele. Onde estava a segunda pessoa da Trindade durante os 9 meses de gestação de Maria? Estava aqui ou estava lá? Onde estava o Filho de Deus em sua essência durante os 9 meses de gestação? O que a ciência diz? A partir de quantos meses o feto é realmente uma pessoa já formada? A partir de quantos meses? 3. 3 meses? Onde estava nos 2 meses anteriores? Onde estava o Filho de Deus, a divindade? Estava lá em cima? Estava aqui? O céu ficou sem Jesus durante todo o tempo? Onde estava o Senhor? Será que os anjos viram esse momento? Será que os anjos tinham consciência? Ele estava ausente de algum lugar? Ou em algum lugar? Pois bem, agora, Jesus, parte de uma trindade, ele veio sozinho a esta terra. Mas, na verdade, apesar de ter vindo sozinho, aqui está dizendo que ele veio acompanhado. A graça veio acompanhado da verdade. E eu queria sugerir aos senhores que são pregadores, todos os somos, que por favor observassem estas uniões que a Bíblia faz. Dê muita atenção à Bíblia quando ela insistir em falar em 2 palavras, em 2 elementos que estão juntos, e pergunte para Deus por que estão juntos. Porque a graça é inseparável da verdade. Porque a verdade tem que acompanhar a graça. A graça precisa da verdade. Qual é o papel da verdade na apresentação da graça? E qual é a função da graça diante da exposição da verdade? Porque aqui diz a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem vai nos ajudar nisto é o próprio João. João estava mesmo numa inspiração extraordinária. Diz assim, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade. Agora é a mão esquerda que vai para lá. Vamos fazer. Lei. Moisés. Graça. Verdade. Este versículo ajuda-nos, a nós que somos dispensacionalistas, a nos manter firmes na nossa posição. Eu gosto desse versículo. Eu não sei o que os antidispensacionalistas pensam quando eles lêem este versículo, porque este versículo é dispensacionalista. João era. Ele disse, olha, é o seguinte, lei e Moisés são verdadeiros. Lei e Moisés são efetivos. Lei e Moisés são parte do plano de Deus. Só que para cumprir uma missão que terminou com a chegada da graça e da verdade. Agora, do lado da lei, está dizendo a lei, está dizendo uma pessoa que é Moisés. Do lado da graça, está dizendo 2 virtudes, 2 atributos para uma pessoa só. Por isso, nós vemos a importância na Bíblia de Moisés, porque é um marco dispensacional que não pode ser retirado, que não pode ser minimizado, que não pode ser esquecido, mas que precisa ser comparado. Então, eu quero louvar a Deus por todos os pregadores que gostam de pregar sobre Moisés. E Moisés tem muito para se pregar. Preguemos. Agora, não nos esqueçamos. Não é aconselhável a nenhum pregador do Evangelho apresentar ao seu público uma bonita passagem sobre Moisés e terminar o seu sermão falando em Moisés sem se esquecer que Moisés é uma página verdadeira, mas que está ligada a uma outra página que é Jesus Cristo.
Que Deus nos ajude para que nunca nós ponhamos nenhum personagem da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, em uma posição tão alta, tão alta, tão alta, que quando o culto terminar, as pessoas dizem, mas que extraordinário foi Josué. Nós não pregamos para que as pessoas aplaudam Josué. Nós pregamos para que as pessoas se convertam a Jesus. Então, qualquer figura que seja objeto de nossas mensagens na igreja são sempre para dizer que era o Espírito de Cristo, era o simbolismo de Cristo, era a antecipação de Cristo. E onde está isso na Bíblia? Está aqui, a graça e a verdade. Quando a Bíblia fala de Jesus como verdade, verdade não é somente uma contraposição à mentira. Verdade na Bíblia não é somente aquilo que é contra a mentira. Verdade é também aquilo que não é conhecido. A lei de Moisés trazia elementos tipológicos tão grandes que até hoje Israel não conhece, mas nós conhecemos o que? A verdade. Ou seja, nós discernimos o que significa o propiciatório, o que significa o altar, e hoje nós podemos ouvir uma mensagem até sobre os pregos do tabernáculo, porque eles têm a sua função, eles têm o seu valor, mas só tem o seu valor se nós pusermos Cristo ali. Por quê? Porque a revelação não é sobre Moisés, a revelação é sobre Jesus. Para concluir, eu lhes trago mais os seguintes pensamentos e depois estaremos orando. Repitam após mim: a graça revelada. A graça revelada. Agora, uma coisa revelada por Deus, irmão, não é uma coisa finda. Ninguém deve se contentar. Eu já entendi a revelação do Apocalipse. Aleluia, vamos dormir. Não, depois da revelação tem uma segunda coisa. Sabe qual é? A explicação. Porque a explicação não é revelação. A explicação é a capacidade de você poder expor um assunto com seus detalhes, porque está aqui na sua mente. Agora, a revelação é apenas um entendimento espiritual que você teve. Quantas vezes nós estamos nos preparando para pregar uma mensagem, então lemos o versículo e temos uma revelação daquele extraordinário. Deus, eu leio a Bíblia há tantos anos, nunca apareceu isso. Nós temos a revelação, mas você não vai pregar naquela revelação. Você vai pregar a explicação que vem pela revelação. Portanto, se você tem recebido Deus uma bonita revelação da Bíblia, não pregue a revelação, pregue a explicação da revelação. Porque se bastasse pregar a revelação, nós pregamos o Apocalipse, está aqui, os cálices e tal, e a mulher, e a meretriz e tudo, Deus abençoe, está revelado, mas não está explicado nada. Então, e a explicação da graça? A explicação da graça, sabe onde está? Em João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar. Isto aqui não é a revelação da graça. A revelação da graça está em João 1. Isto aqui é a explicação da graça. E como é que nós podemos entender isto? Número 1, a origem da graça. O João está dizendo, Deus... Na verdade, são palavras textuais do Senhor Jesus, e João está escrevendo. Jesus falou isso para Nicodemos. A origem da graça. Deus enviou o seu Filho, porque Deus é Deus de toda graça. Agora, como é que a graça se explicita? Como é que você sabe que está tendo ou mantendo contato com a graça? Através do amor, porque está escrito, porque Deus amou. Não existe graça sem amor, e nenhum amor é verdadeiro se não estiver acompanhado da graça. Depois, como é que essa graça se viabiliza? Aí vem a célebre palavra, o célebre verbo, que é um dos mais fortes da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, mas do Novo, mas também do Antigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Graça que não dá, não é graça, é negócio. Graça que não dá, não é graça, é uma trapaça.
farsa religiosa. A graça só é verdadeira se ela der. Deus dizer que vai salvar um homem e não dar alguém para que este homem, por ele, seja salvo, não é ainda a graça, é promessa de salvação. Nós temos o privilégio de dizer o que está escrito tantas vezes na Bíblia, que Deus deu o seu Filho. Mas como é que eu posso ter certeza que Deus realmente deu? Por isso que João 3,16 não pode ser entendido completamente, apesar de tão completo, sem o verso 17. E qual é o segredo do verso 17? O segredo do verso 17 é o verbo enviar. No verbo 16 diz, Deus deu o seu Filho. A escola é bíblica. Deus deu o seu Filho. Mas Deus está no céu e o Filho dele também lá. Muito bem. Ele deu, mas estará. Quantas vezes nós demos coisas, né, que nós demos, mas demos, só falamos que dá. Agora no verso 17 diz como foi que Deus deu. E diz o verso 17, porque Deus enviou seu Filho. Então, somos gratos a Deus porque Ele deu. Mas somos ainda mais gratos, porque havendo dado, Ele enviou. E a outra notícia muito boa é que havendo dado e havendo enviado, Ele chegou aqui. Porque Ele podia ter enviado e a rota ter sido mudada. Então diga comigo, Deus deu, Deus enviou, Jesus chegou e nós o recebemos. Vamos estar de pé no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça do múltiplo significado da palavra verdade na teologia. É a última palavra que eu quero dizer. A graça e a verdade. Primeiro, verdade é um atributo de Deus. Uma maneira agradável de espantar o sono é falando. Então vamos falar. Verdade é um atributo de Deus. Verdade é um atributo de Deus. Verdade é um atributo da palavra de Deus. Verdade é um atributo da palavra de Deus. Deus, como pessoa, é tão verdadeiro quanto sua palavra. Amém. A palavra de Deus, como palavra, é tão verdadeira quanto Deus. E nós, às vezes, estabelecemos diferenças entre a palavra de Deus e Deus. Mas isso somos nós. A Bíblia não. Você pode fazer uma coleção. Apanhe uma. Já não se usa tanto, né, uma folha de papel, mas ainda existe. É só procurar. Muito bem. Faça uma lista de atividades que são realizadas por Deus. E depois faça uma lista de atividades que são realizadas pela palavra. Você vai ter uma surpresa. Tudo que Deus faz, a palavra faz. Deus salva, a palavra salva. Aleluia. Deus cura, a palavra cura. Aleluia. Deus perdoa, a palavra perdoa. Deus é eterno, a palavra é eterna. Deus é santo, a palavra é santa. A única diferença, só existe uma diferença entre a Bíblia e a palavra de Deus. É que hoje e sempre Jesus é e será sempre a palavra viva. Agora, no momento, a palavra de Deus é escrita, a Bíblia. Essa é a única diferença. Aqui na terra, a palavra de Deus é um livro. Lá no céu, a palavra de Deus é uma pessoa. Mas quando este livro não existir mais na terra, não a palavra, mas o livro, quando ele não existir, fiquemos tranquilos. A palavra existirá para sempre e eternamente. Para sempre e eternamente. E esta palavra não é outra senão a palavra da graça. Sem a graça não existe evangelho. Agora, o evangelho é, sobretudo, o evangelho da graça de Deus. Quantos aqui são salvos pela graça? Digam eu. Regenerados pela graça. Justificados pela graça. Redimidos pela graça. Quantos de nós somos obreiros do evangelho pela graça? Então, a única coisa que em nossas vidas não corresponde à graça é o quê? A única coisa que não corresponde à graça é o quê? Pecado. O pecado. Por isso, não pequemos, porque quando pecamos, é o único momento em que a graça não faz parte de nós. Deus a todos abençoe, no extraordinário nome precioso e santo do Senhor Jesus. Amém. Pastor Eugênio, eu vou aproveitar aqui a sua gravata bonita para dizer, eu tenho um filho chamado Gesimel Moisés Gomes.
Ele é chamado aqui na América de Mozas Gomes. Ele me mostrou a semana passada um material, eu achei fabuloso, mas eu fiquei tão contente que a primeira coisa que eu pensei foi logo Lebon. Não, eu vou falar Lebon. Ele estará lançando nesta segunda-feira um estudo bíblico especial sobre homilética. Será todo o mês de junho, todas as segundas-feiras, muito especial. Ele fala sobre homilética com uma precisão tão grande. Agora, eu louvo a Deus porque ele não é um teórico da homilética. Ele realmente é um bom pregador. E se alguma pessoa tiver algum interesse por um curso de homilética de alguém que a gente sabe que não é produto da inteligência artificial e nem dos testemunhos de Jeová, lá da internet, eu posso com muito prazer lhes indicar. Ele está com a Academia Rema de Teologia e o curso para junho é de homilética. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Foi o senhor que andou dando meu nome para estar aqui, não foi? Peraí, alguém tem alguma pergunta para o pastor Gesiel? Amém. Uma salva de palmas a Jesus pela vida do pastor.